Ok, então vamos lá. A semana passada, portanto, tínhamos visto a parte toda do, do Layer 2, tínhamos visto o que é que era o domínio de broadcast, que tínhamos que ter, que esse domínio de broadcast podia ser dividido por VLANs e que cada VLAN correspondia a um domínio de broadcast e que, portanto, todo esse domínio de broadcast depois, em termos de IP, tem que estar na mesma rede IP. Okay? E isso é definido pelo IP que nós damos às coisas e pela máscara, que vai definir todos os que tiverem o IP começado pelos X bits da máscara iguais, estão na mesma rede. Os hosts usam essa informação para, quando começam a enviar qualquer coisa, ao fazerem a resolução do ARP, saberem logo se vão fazer a resolução do ARP para o destino final ou se vão fazer para um IP que também tem que ser da mesma rede, mas que é de um equipamento especial que vai ser a Gateway, que é o que nós vamos começar também já a ver depois hoje a seguir ao Spanning Tree. Dentro do mesmo domínio de broadcast, tínhamos então o problema de ter topologias redundantes, não é? Portanto, sempre que eu tenho um loop, já tínhamos visto que eu vou ter problemas. Estão aqui outra vez, de novo, os três problemas que nós falámos. Broadcast storms, que podem encher o link muito rapidamente. Também há o problema, mesmo quando não é tráfego broadcast, até os switches fazerem o MacLearning, eles, mesmo para o tráfego unicast, quando recebem uma frame, enviam e não sabem ainda onde é que aquele MAC address de destino está disponível, eles vão enviar por todas as portas. E, portanto, também há aqui umas fases transitórias onde pode acontecer transmissões múltiplas de várias cópias da mesma frame unicast, que também não é bom. Que, portanto, aqui o que pode acontecer é que estou a usar a largura de banda desnecessariamente, né? Por exemplo, se houver aqui uma frame que era para ir daqui para aqui, se vai entrar aqui neste switch, isto também vai enviar por aqui, portanto, este vai receber a frame duas vezes. E depois ainda há outro problema, que é, se for uma frame que sai daqui, é vista aqui em dois interfaces diferentes, porque ela aparece aqui e ele no processo do MAC Learning vai dizer que neste porto, aquele MAC address está acessível neste porto, mas depois, como ela também vai receber por aqui, vai receber também por outro porto, isto vai provocar esta database instability que está aqui em baixo. Portanto, isto tem a ver com eu receber várias cópias da mesma frame unicast e por portos diferentes, e então no processo de MAC Learning depois vou ter instabilidades porque primeiro aprendi que ele está disponível no porto P e depois a seguir está no porto A e depois vou mudar o que está na tabela e por aí fora. Portanto, tudo isto é problemático. Isto pode encher um link muito rapidamente. A parte das multiple frame transmissions é ineficiente em termos de largura de banda do link. E este aqui pode dar cabo também da capacidade de processamento do switch, porque está sempre a trocar a informação de qual é que é a porta onde o MAC address está disponível. Para evitar isto, nós temos aqui ou então o Spanning Tree, não é? Portanto, isto é o Spanning Tree Protocol. Está sempre ligado, nunca devemos desligá-lo, porquê? Porque nunca sabemos se vamos, nem que seja transitoriamente, antes depois de configurar outra coisa qualquer, sem querer ter um loop, e portanto ele nunca deve estar desligado, e normalmente isto por omissão, aliás, se vocês forem ver nos switches do trabalho, se vocês virem a configuração que lá está quando vocês entram antes de começarem a configurar, ele está ativo, o Spanning Tree, portanto está ativo precisamente por causa disto. Como é que ele funciona? Portanto, de uma maneira muito simples. O que acontece aqui é que nós temos portanto, em cada loop, em cada topologia de broadcast, e aqui vocês agora depois vamos ver que isto pode ser visto dentro de uma VLAN, por exemplo, não é? Ou se não houvesse VLANs, era a LAN toda, mas havendo VLANs, o problema está dentro daquela VLAN. E, portanto, eu posso olhar para uma topologia, sabendo que VLANs é que existem em cada sítio, cada link, e sei a topologia daquela VLAN. E na topologia daquela VLAN, eu vou então ter que eliminar os loops. Para eliminar os loops, o que o Spanning Tree vai fazer é construir uma árvore, não é? Como o próprio nome diz. O Spanning Tree quer dizer a árvore que percorre todos os nós.
Para fazer isto, o processo começa por eleger a raiz da árvore, ok? Que é a root bridge. Portanto, há um processo para eleger a root bridge, já vamos ver. Portanto, isto tem em conta uma coisa que pode ser configurada, que é a prioridade. Ou então, se a prioridade tiver, por omissão, tiverem todos iguais, ele vai pelo MAC address e, portanto, escolhe o switch que tiver um MAC address mais baixo. Que MAC address é que ele usa? Porque no switch cada porta tem o seu MAC address, porque cada porta Ethernet tem o seu MAC address no switch. O que acontece aí é que muitos switches têm também um MAC address de gestão, e é esse que é usado, ou então, se não tiver, é usado normalmente o mais baixo das portas. Portanto, aí todos eles vão escolher o seu MAC address que querem anunciar aos outros, vão anunciar aos outros o MAC address, e depois de todos saberem os MAC addresses de todos, ou a tal prioridade, isto são dois processos distintos, eu posso configurar a prioridade para ter controle sobre isto. Se eu não configurar a prioridade, não tenho controle sobre isto, eles vão escolher o MAC address ou o de gestão ou o mais baixo das portas e vão enviar aos outros todos, e depois de todos saberem os MAC addresses de todos, vão escolher o que tem o MAC address mais baixo para ser a root bridge. Portanto, quando nós não configuramos nada, não configuramos prioridades, é isto que vai acontecer. Ele vai escolher o que tem. Ele vai escolher o que tem o MAC address mais baixo, e esse é que vai ser a root bridge. Essa root bridge vai ter os portos todos a funcionar. Portanto, neste caso aqui foi esta do lado esquerdo, que é a root bridge, e esta vai ter os portos todos a funcionar. Todas as outras bridges ou switches vão escolher qual é o porto que está mais perto da raiz, e isto vai haver um custo, ok? Ele vai escolher o porto que está mais perto da raiz, e esse vai ser o root port. Neste caso, eles estão os dois igualmente perto, aliás, não estão. Porque é que este é o que está mais perto? Porque ele aqui recebeu uma BPDU e decidiu que isto era a BPDU é o nome já agora é o nome da frame que é enviada pelo protocolo Spanning Tree, e é de Bridge Data, depois o P não sei, depois o U já não lembro, e depois o U é de Unity. Portanto, basicamente é a frame do protocolo Spanning Tree. Vai dentro de uma frame Layer 2 normal, de uma frame Ethernet, e depois o protocolo que vai lá dentro tem um Ether Type, que é de Spanning Tree, e depois o que vai dentro da frame é então essa BPDU. Então, ele sabe que aqui recebeu por um link maior, quer dizer, com mais largura de banda, aqui por um mais pequeno, por isso é que este ficou com um custo menor, e este aqui é considerado o que está mais perto, apesar de eles estarem os dois a um op. Okay? Eles, pelos BPDUs, também sabem se a root está a mais do que um op ou não, por este link, porque depois a BPDU vai lá tendo a informação dos switches todos onde aquilo passou, e portanto ele aqui sabe que tem aqui a root bridge acessível por aqui, sabe que também tem a root bridge acessível por aqui, porque recebe BPDUs dos dois lados, e depois vai analisar a informação. E o que ele vai achar que tem menos custo é o que está mais perto, é o que tiver menos hops ou o que tiver mais largura de banda, não é? Não é o que tiver menos hops, é o que tiver maior largura de banda no caminho. Pode ser, normalmente é o que tem menos hops, porque os links normalmente não divergem assim tanto em termos de largura de banda. Mas, por exemplo, aqui este é 10 vezes maior do que este, e portanto este é considerado o melhor, este fica ao root port, e este então é bloqueado. Okay? E este processo é feito para cada segmento. Okay? Portanto, cada switch faz esta análise para todas as portas. E portanto aqui está logo o link cortado. Aqui temos outro loop com 4 switches, neste caso. Lá temos aqui a prioridade. A prioridade, neste caso, está igual em todos. 32.768. Então, eles vão decidir pelo MAC address. Ok? Aqui, para o caso do exemplo, estão estes MAC addresses simples, para nós rapidamente, olhando para aqui, percebemos qual é que é o mais pequeno. O mais pequeno vai ser este. Ok? Então, qual é que vai ser a raiz da árvore aqui? Este switch. Okay? E agora os outros vão começar então o processo de decidir quais é que são os portos que vão ficar ligados e os portos que vão ser cortados. Okay? Então, os que estão mais perto da raiz vão estar ligados. Portanto, aqui este porto 1 vai ser um root port, este porto 1 vai ser um root port. Portanto, este vai estar ligado, este vai estar ligado de certeza. Este switch, cá de baixo,
vai ter que ver qual é que é o que está mais perto. Neste caso, isto tem 2 ops pelos dois lados, portanto vai depender da largura de banda dos links. Se a largura de banda dos links também for igual, ele então vai escolher eventualmente o que tem o vizinho com o MAC address mais baixo. Só porque sim, porque tem que desempatar. Se for este o caso, por acaso já vamos ver a seguir, tem a resolução se é ou não, ele iria cortar este porto aqui. E ia ficar com este a funcionar. Ok? E portanto, este segmento e este segmento ficam tratados. Portanto, eles trocam informação entre eles, aqui, e depois este aqui vai então escolher qual é que está mais perto, fica a funcionar, o que for decidido que está mais longe é cortado. E isto corta o loop. Ok? Aqui, lá está, foi este o caso, portanto, provavelmente larguras de banda todas iguais, mesmo número de ops, e então aqui ele escolheu o mais baixo, estão a ver? Que este é 222, este é 333, portanto, ele decide que este é o que está mais perto, este fica root port, e este fica alternated port e é bloqueado. Ok? E o processo é só este. Nós não vamos entrar aqui, há muitos detalhes, vocês depois vão lá ver na bibliografia as secções que eu lá tenho. Eu também só deixei lá as secções, e já eliminei algumas, que têm mais detalhes sobre isto, porque isto depois tem um processo, pode ser, podíamos ir aqui ver o que é que tem as BPDUs lá dentro, etc, etc, mas isto é um protocolo tão antigo e que é tão evitado no mundo real que o que interessa-nos perceber como é que ele funciona, interessa-nos perceber as coisas importantes que é, por exemplo, como é que isto é construído. Porquê? Porque eu depois, se calhar, vou querer escolher qual é que é o switch que vai ser a raiz. Isto porquê? Porque se repararem neste processo, o que é que está a acontecer? Eles estão todos a fazer o caminho mais curto para a raiz. E estão a ver, por exemplo, que se eu tiver tráfego que é para ir deste switch para este switch, isto não vai pelo caminho mais curto, isto vai dar esta volta. Ok? Imaginem que tem aqui uma frame, há aqui um host, e está tudo na mesma VLAN. E, portanto, está aqui um host que está na mesma rede, de outro host que está aqui na mesma rede. E este quer comunicar com este. Então vai enviar um ARP para tentar descobrir o IP, não é? E o ARP não vai por este link que é o mais direto, vai por aqui, porque este link vai estar cortado. A resposta também vai por aqui e depois, quando for o pacote IP propriamente dito, também vai por aqui, porque eles vão todos aprender que aquele MAC address de destino está nesta porta, este vai aprender que está nesta porta, este vai aprender que está nesta porta. E, portanto, o tráfego vai fazer isto, que não é o caminho mais curto. E isto é uma das questões porque nós não queremos também depois ter STP em zonas muito grandes da rede. Porque isto é diferente do que vai fazer depois um protocolo de encaminhamento. O protocolo de encaminhamento faz uma árvore destas, mas cada nó faz a sua própria árvore. E, portanto, cada nó faz a sua própria árvore e, portanto, cada nó sabe o caminho mais curto para todos os outros. Aqui só há uma árvore. E a árvore é da raiz. Portanto, a raiz realmente tem os caminhos mais curtos para todos os outros, mas os outros não têm entre eles. Ok? Portanto, onde eu coloco a raiz vai ser uma coisa importante. Tipicamente, eu quero colocar a raiz, depende agora do tipo de rede, mas se for numa rede de campus, em que nós, normalmente, os hosts querem sair para a internet e não querem falar entre eles, então eu quero pôr a raiz onde? No caminho que eu tenho para sair para a internet, que é para eu garantir que esse caminho é o mais curto. E, portanto, aqui vai haver uma decisão que nós depois vamos ter que pensar em fazer, que é, devemos colocar esta raiz na gateway de uma VLAN. Porque esse é o ponto de saída da VLAN para ir para a internet ou para outras redes. Portanto, quando o tráfego é sobretudo entre outras redes, eu vou querer colocar a gateway então no switch onde vai ser a gateway. Agora, aqui outro problema. Portanto, já vimos aqui como é que é feito isto. Mas isto é um processo, portanto, eles vão enviar frames com informação uns para os outros para decidirem estas coisas. Para saberem qual é que está mais perto. Primeiro de tudo, vão enviar BPD uns para os outros para saberem os macros de todos e as prioridades de todos, para elegerem a raiz. Depois de elegerem a raiz vai enviar outra BPDU para eles, cada um deles, ao receber essa BPDU, saber qual é que é o custo para chegar à raiz por aquele porto. E depois então é que decidem isto. Portanto, todo este processo demora algum tempo e então no STP original, para evitar loops durante esse tempo, o que é que acontece? Quando um switch é ligado, os portos não começam logo a fazer forwarding.
ok? Ou quando há uma alteração na topologia, porque isto é feito ao início, quando isto é ligado, mas também é feito se de repente houver aqui um link que falha. Se houver um link que falha, eles estão sempre a trocar BPDUs para ver se os links estão a funcionar. Depois há uma BPDU que depois disto está tudo feito, a árvore está feita, há uma frame destas que está sempre a ser enviada, de vez em quando, que é assim que eu deteto falhas no spanning tree. Quando essa BPDU desaparece, eu vou ter que reconvergir, portanto vou ter que fazer o processo todo outra vez. E para garantir que eu não tenho loops transitórios, o spanning tree tem estes estados em que os portos ficam. Portanto, quando isto começa ou quando há uma detecção de uma falha de uma BPDU, os portos ficam todos em blocking. Ok? E em blocking isto quer dizer o quê? Normalmente, se eu não mexer em nada durante 20 segundos, e isto quer dizer o quê? Que eu só recebo BPDUs, não envio mais nada. Okay? O porto está bloqueado, está só a receber informação de spanning tree, não pode enviar frames normais, e por ali eu também nem sequer envio as minhas BPDUs. Okay? Passado estes 20 segundos, ele entra em listening. Quando entra em listening, que é quando o link volta a subir, eu já posso enviar BPDUs. Portanto, em listening é uma segunda fase onde eu recebo e envio os BPDUs, mas nada de frames de tráfego normal ainda. Ok? Portanto, eu só vou para listening quando ele decide se isto é um root port ou um designated port ou já se decidiu quem é que é a raiz. A partir daí eu envio, recebo e envio BPDUs por este porto, mas não envio tráfego ainda. Só depois, passado este tempo, é que eu volto a fazer o Mac Learning. Ok? Portanto, aqui já estou a deixar passar tráfego normal para aprender os mappings entre o porto e o Mac. Porquê é que eu tenho estes três estados e não vou logo para o Learning, por exemplo, e para o Forwarding? Para evitar loops enquanto os BPDUs estão a ser propagados pela rede. Portanto, houve uma mudança de topologia. Eu tenho de deixar toda a gente receber as BPDUs, toda a gente perceber quem é a raiz outra vez, toda a gente fazer a conta dos root ports. Depois de fazer a conta dos root ports, podia já entrar em listening. Okay? E depois, então, se eu tivesse a certeza, pôr em learning. Como não há nenhum mecanismo para eu saber se isto já aconteceu ou não no spanning tree normal, então havia estes portos. Qual é o problema disto? Isto é lentíssimo, ou seja, se há uma falha, se estiver com os timers por omissão, estamos a falar aqui de quase 1 minuto até o link, até está tudo resolvido. Que muitas vezes é um exagero, nem sequer preciso desse tempo todo. Mas como eu não tenho a certeza, isto vem de onde? Normalmente estes timers vinham do maior tempo de propagação possível que a minha rede poderia ter. Como vem configurado por omissão e os switches não sabem se estão numa rede com um switch, se estão numa rede com 10, se estão numa rede com 20, se estão numa rede com 30, eles vêm com valores elevados. Ok? Pronto. Então estamos aqui a falar até agora do spanning tree original, normal, que é este 802.1D, que é já de 1998. Estão a ver? Depois existem várias variações. Este aqui, normalmente quando é aplicado a VLANs, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho uma spanning tree para todas as VLANs. O que quer dizer que mesmo que eu divida os domínios broadcast, eu vou fazer a mesma árvore para todos eles. Ora, isto é ineficiente a partir do momento em que eu tenho VLANs. Porquê? Porque a partir do momento em que eu tenho VLANs, os broadcasts só ocorrem dentro dos portos da mesma VLAN. Portanto, não há motivo nenhum para eu estar a fazer a mesma topologia para as VLANs todas, quando elas podem até não ter os mesmos portos. Então surgiu um novo protocolo, que é o protocolo que é o STP por VLAN, que depois até foi standardizado em 2004. Okay? 802.1D 2004. E o que é que isto faz? Faz uma spanning tree para cada VLAN. Como é que ele faz isto? As BPDUs só passam nos portos daquela VLAN e, portanto, os switches vão calcular a árvore como se só existissem os switches e os links que estão naquela VLAN. Ok? Portanto, uma porta que não esteja naquela VLAN não conta. Aquele link não existe. Portanto, eu não preciso de o ter em conta no meu spanning tree. Ok? Depois tenho o multiple spanning tree, que ainda apareceu mais tarde, que
fazer grupos de VLANs que têm a mesma spanning tree. Agora vocês podem pensar, então, mas isto não é andar para trás? Não necessariamente. Porquê? Porque ter uma por VLAN é bom, mas só se eu tiver diversidade na topologia que me permita, por exemplo, ter um link bloqueado diferente para cada VLAN. Que é o que nós já vamos ver exemplos a seguir. Portanto, aí o que é que acontece? Imagina que eu só tenho 3 switches e tenho 6 VLANs. Aquela topologia não tem diversidade para eu ter um porto cortado diferente para cada VLAN. Ou seja, por exemplo, se fossem só 3 VLANs, eu podia pôr a root bridge para cada VLAN num dos switches diferentes. Ok? Até posso fazer aqui um exemplo muito rapidamente. Se vocês tiverem aqui 3 switches, por exemplo, isto é um loop, não é? No Common Spanning Tree, o que é que acontece? Faz a mesma árvore. E agora aqui há 3 VLANs. E existem nos 3 switches. Todos eles têm VLAN 1, 2 e 3. No original, o que é que acontecia? Se este for a root, aqui vai estar cortado, não é? Ou aqui ou aqui. Depende depois do desempate, porque eles têm o mesmo custo. Portanto, isto vai ser o root port, isto vai ser o root port e aqui vai estar cortado. Ou seja, este link não é usado para nenhuma das 3 VLANs. Se eu tiver a usar o PVST, okay, que é Per VLAN Spanning Tree, o que é que eu posso fazer? Eu posso pôr a raiz da 1 aqui, a raiz da 2 aqui e a raiz da VLAN 3 aqui. E isto vai querer dizer o quê? Para a VLAN 1 vai ser este que vai estar cortado, mas para a VLAN, portanto aqui é o que está cortado para a VLAN 1, mas para a VLAN 2 já vai ser um destes que vai estar cortado. Ok? Porque se esta é a raiz, este vai ser o root port. Este seria o root port 1, root port 1, mas aqui este seria o root port da 2 e aqui este seria o root port da 2. Portanto, aqui só está cortado para a VLAN 1, para a VLAN 2 não. E para a VLAN 3 era um destes, estão a ver? Qual é a vantagem disto? A vantagem disto é que o tráfego da VLAN 2 passa nestes dois, o tráfego da VLAN 1 passa nestes dois e o tráfego da VLAN 3 passa nestes dois. Estão a ver? Não tenho nenhum link que está a ser desperdiçado porque está cortado para todas as VLANs. Ok? Portanto, estou a usar melhor a largura de banda. Só que isto tem um limite. Com 3 aqui para 3 dá, mas se eu tiver 4 ou 5, ou te imagina que eu tinha 6, e isto já não dá. Ok? Porque eu já não tenho 6 raízes diferentes. Portanto, eu já vou ter que ter isto cortado para 2 VLANs. Cada um destes portos já vai ter que estar cortado para cada uma de 2 VLANs. Portanto, o melhor que eu posso fazer aqui é dizer que este é o raiz da 1 e da 4, por exemplo. Este é o raiz da 3 e da 5 e este é a raiz da 2 e da 6. E aqui já vou ter este porto portado para a VLAN 1 e VLAN 4. Ok? E por aí fora. Já vai estar cortado para 2. Então aqui, porque é que surgiu o MST? Porque, então aqui, não estou a tirar partido porque isto depois tem um overhead. Se eu faço uma árvore por cada VLAN, quer dizer que aqueles switches têm que estar quando eram 3 VLANs, cada um deles tem que estar em 3 processos de cálculo da árvore. Portanto, cada um tem que estar a enviar 3 BPDUs diferentes em cada uma das VLANs, fazer as contas em cada uma das VLANs. Portanto, há um overhead de processamento. Que, no primeiro cenário que eu vos disse, em que tínhamos 3, tinha payoff, porque eu conseguia usar os links todos, mas no segundo cenário já não tem payoff eu ter 6 instâncias a correr. Okay? Se eu tiver 6 instâncias a correr, já não tenho vantagem nenhuma, porque cada duas estão a partilhar os mesmos links que estão bloqueados. Portanto, aí surgiu o MSTP, depois já vos vou mostrar no outro estado um exemplo. Em que então o que eu faço é mapear múltiplas VLANs para a mesma spanning tree. Portanto, aqui eu iria fazer grupos. Estão a perceber? Por exemplo, fazia uma spanning tree, lá está, para a 1 e para a 4, fazia uma spanning tree para a 2 e para a 6 e fazia uma spanning tree para a 3 e para a 5. Estão a perceber? Fazia aqui 3 grupos, porque tenho diversidade para ter 3 árvores ali e não ter os links bloqueados para nenhuma delas ao mesmo tempo. E o MST então seria agrupar estas VLANs assim, e fazer 3 árvores, ok? Uma para cada grupo de 2 VLANs. Finalmente, que pode ser aplicado em qualquer uma delas,
Ou seja, pode ser aplicado na Common, fazendo uma árvore para todos. Pode ser aplicado na Parvelan, fazendo uma árvore por cada VLAN. Pode ser aplicado no MST, fazer uma árvore por grupos de VLANs. Portanto, para cada um destes casos, existe a possibilidade de usar uma versão mais recente, que é o 802.1w, que é o Rapid Spanning Tree Protocol. Ok? Também já vamos ver o que é. Basicamente, o que faz é que acrescentou umas BPDUs para haver informação link a link sobre se o switch a seguir já fez as coisas ou não e, portanto, vai fazer o quê? Vai fazer com que eu possa pôr os portos em forwarding mais depressa. Portanto, assim por alto, os três. Normalmente, os switches da Cisco têm a configuração por omissão PVST, só que se vocês não mexerem se vocês não mexerem nas prioridades, o que é que vai acontecer? Ele vai pelo MAC address e, portanto, quando tem, por exemplo, no vosso trabalho, vocês têm no lado esquerdo, no lado direito, podem não ter, não é? Não precisa de spanning tree sequer. Mas do lado esquerdo, vocês têm aqui a 2 e 3, para além da 1, se quiserem lá deixar a 1 para depois pôr um PC de gestão ou não, lá para o fim. Mas têm pelo menos a 2 e a 3 e têm a 1 porque ela está lá por default. Só podem não ter a 1 porque vocês aqui nos links, nas allowed VLANs, podem ter só posto a 2 e a 3. E aí a 1 já não existe. Porquê? Porque existe a 1 em todos, mas ela está isolada dentro dos switches e não há tráfego a conseguir ir passar por aqui porque aqui não passa a 1. Pronto, mas isso é um pormenor agora. Mas aqui tem a 2 e a 3, não é? A 2 e a 3 em todo lado. Portanto, se vocês não fazem nada, ele realmente tem o PVST e, portanto, ele vai fazer duas árvores. Portanto, ele vai fazer uma spanning tree para a 2 e vai fazer uma spanning tree para a 3. Mas se a root bridge for igual, elas vão ser exatamente iguais. E é o que vai acontecer. Portanto, vocês têm aqui ainda mais estes links também. Não têm, no vosso campo de trabalho não tem o link aqui de baixo. Mas tem aqui estes loops, não é? 2, 3, 2, 3. Agora o que é que acontece aqui? Se vocês não configurarem nada, ele vai pelo MAC address. Agora imaginem que pelo MAC address esta é a root bridge. Vai ser a mesma. Esta vai ser a mesma, tanto para a 2 como para a 3. Ok? Isso quer dizer que não há load sharing. Porquê? Porque vai estar o mesmo link cortado para a VLAN 2 e para a VLAN 3. Vocês depois podem mudar isto no trabalho fazendo o quê? Pondo a root bridge para uma num lado e, por exemplo, a root bridge para outra no outro lado. Porque se tiver aqui a mesma após 2, o que é que acontece? Aqui é root port, aqui é root port. Ok? E, portanto, a que vai estar cortada é este, para as duas. Ok? Assumindo que só temos layer 2 nestes links, mas se tivermos aqui é igual. Porque este também seria root port. Porque está mais perto, ele está mais perto da raiz. Portanto, seria este link que devia estar cortado, tanto para a VLAN 2 como para a VLAN 3. Se vocês puserem a root bridge para a 2 aqui e a root bridge para a 3 aqui, então aqui vai estar cortada para a 2 e aqui vai estar cortado para a 3, estão a ver? E, portanto, já não tem um link que não está a ser usado. Portanto, porque este vai ser usado na 3 e este vai ser usado na 2. Ok? Mas isto é só se mudarem as root bridges. Se não mudarem, ele vai usar o MAC e, portanto, na configuração por omissão, vocês têm, apesar de estar o PVST, têm a mesma árvore para todos. Isto até é um bocado pateta porque estou a gastar processamento para nada, não é? Se quiserem, o que nós depois eventualmente também vamos fazer no trabalho é vamos trocar para o Rapid, em vez de usar o PVST normal, e depois vamos configurar quais é que são as raízes para as VLANs, para pormos as VLANs diferentes, ok? Estão a ver aqui um exemplo com este triângulo. Se este for a raiz para a 2 e este for a raiz para a 3, portanto, aqui estaria bloqueado para a 3 e aqui estaria bloqueado para a 2. Como é que eu faço isso? Neste caso, isto é a configuração deste switch aqui de cima. Eu quero que este seja a root para a VLAN 2. Então há duas maneiras de fazer. Esta é mais simples porque não me obriga a pensar em números de prioridade. Que é, eu faço este comando, que é o spanning tree, VLAN 2, que é a VLAN para a qual eu quero que este switch onde eu estou a pôr o comando seja a raiz. Portanto, spanning tree, VLAN 2, root, primary. Depois posso pôr VLAN 3, root secondary,
para garantir que fique com uma prioridade também mais baixa do que a default para a VLAN 3. Mas podia pôr só o root primary para a 2. Depois, nesta, o que é que eu vou fazer? Vou fazer ao contrário. Né? Na keys iria pôr spanning tree, neste caso VLAN 3, root primary. Ok? Fazia o comando ao contrário. E é assim que eu ponho aqui a root para a 3 e aqui a root para a 2. Outra hipótese é usar um comando que é o da priority e pôr aqui o valor da prioridade. Mas isto obriga-me a saber qual é o valor da prioridade por omissão, que vem nos switches. Garantir que todos eles têm esse valor, porque ninguém mexeu, e portanto todos eles estão com o valor por prioridade, por omissão, e depois chegar aqui e pôr um valor maior, para a VLAN que eu quero. Que ele seja raiz, que aquele switch seja raiz. Pronto. E aqui já estamos a ver, basicamente, o que nos vai interessar de configuração da Spanning Tree é isto. É passar para o modo automático, já vamos ver porquê. Automático rápido, desculpem. E definir, e eventualmente, em alguns switches, dizer que ele é o root primary para uma determinada VLAN, que é para termos esta vantagem de não termos o mesmo porto cortado em todo lado. Portanto, no caso aqui que eu estava a dizer, vocês vão fazer aqui, não é? Num destes vão pôr o root primary para uma VLAN e neste vão pôr o root primary para outra VLAN. Porquê nestes? Depois, no final da aula, vamos ter melhor. Porque estes vão ser as gateways e num cenário como aquele que vocês estão a simular, a maior parte do tráfego é entre VLANs. Portanto, a maior parte do tráfego vai ter que ir ali, ou vai ter que ir ali. Ok? E, portanto, convém que a Spanning Tree tenha a ruta ali, que é para também ter os caminhos, nós usarmos os caminhos mais curtos para as raízes. Como é que acontece aqui na Spanning Tree normal? Portanto, o Spanning Tree normal não tem nenhum mecanismo para determinar se quando a rede convergiu. O que é que isso quer dizer? Convergiu quer dizer que já todos acordaram qual é que é a root bridge e já todos decidiram quais é que são os root ports e já bloquearam o porto que não é nos outros, e já bloquearam um porto nos outros segmentos que não são root portos. Não há nenhum mecanismo para isso. Então o que ele faz? Faz aqueles estados que nós vimos há bocado. Ou seja, ele mete aquilo em blocking, depois em listening, que é para dar tempo que esta informação aqui das setinhas, por exemplo, aqui neste caso eu tinha a rede sem a nuvem e de repente apareceu esta parte da nuvem. Esta parte da nuvem pode provocar um loop. Então o que é que acontece? Quando aparece aqui isto, ele vai receber aqui BPDUs novas, vai-se pôr logo naquele blocking. Porque apareceu uma BPDU nova e eu não sei se já toda a gente recebeu aquilo, se já toda a gente calculou aquilo. Então eu vou logo bloquear tudo. Ok? Portanto, por exemplo, aqui há novos portos que aparecem na raiz e o switch A imediatamente põe-se em listening, bloqueia o tráfego das BPDUs e isto fica bloqueado durante aquele tempo todo à espera que eu chegue, que toda a gente convirja. Mas numa rede moderna, normalmente estas BPDUs até rapidamente chegam a todo lado. Okay? O problema é que eu não sei aqui, e como não sei, estou passo por aqueles estados todos para passar aquele tempo. No Rapid Spanning Tree, o que é que foi acrescentado para acelerar isto? Negociações locais. Ok? Portanto, basicamente o que acontece é, quando é que aqui, por exemplo, a root pode desbloquear estes portos? Se ela tiver a certeza que o de baixo bloqueou os outros. E é isto, basicamente, o princípio é só isto, é tão simples como isto. Eles trocam aqui uns pacotes de negociação e o A vai dizer à root que bloqueou os outros portos todos, então a root sabe que, ok, se aquele para baixo bloqueou, não vai haver loops, então posso pôr os meus já em forwarding. E depois, assim sucessivamente. O A vai fazer a mesma coisa com o C e com o B. Ok? O C vai enviar uma informação a dizer que já bloqueou o porto para baixo e então eu posso pôr o lista forwarding. O B envia uma informação de que não bloqueou nada, mas porque não precisa. Porque aqui estão hosts. Ok? Aqui estão hosts. E os hosts não vão fazer loops, obviamente, não é? E, portanto, como ele sabe que estes portos são portos que não fazem loops, envia logo o pacote e, portanto, aqui ele pode passar logo isto para forwarding
ok? Aqui passa para forwarding, porque ele aqui enviou esta informação a dizer que já bloqueou este porto aqui em baixo, e portanto é seguro para o em forwarding, e isto é tudo mais rápido. Estão a perceber? Ok? Portanto, isto está aqui, portanto os portos negociam assim que recebem a informação das BPDUs, negociam com o switch vizinho e, portanto, enviam uma proposal e depois este responde com um agreement. Quando este responde com o agreement, este porto pode passar logo para forwarding. Ok? Ele envia o agreement quando? Quando ele aqui já avaliou isto e já viu que aqui qual é que tem que bloquear, e bloqueia e depois informa este, e este já sabe que este está bloqueado aqui, portanto pode pôr isto em forwarding. E depois faz a mesma coisa, portanto ele aqui bloqueou este e faz um proposal para o switch. Para este não faz, porque aqui eventualmente é um host, por isso é que não está. E depois aqui é o mesmo mecanismo, depois o outro há de enviar outra vez um agreement, quando este enviar o agreement, ele pode pôr isto a funcionar. Portanto, isto acelera porque ao invés de eu estar às cegas à espera um determinado tempo, eu vou recebendo a informação. Portanto, eu mando aquilo para o vizinho diz, mas já bloqueei os de baixo e eu posso pôr aquilo em point forwarding. E, portanto, é mais ou menos quase no tempo de propagação das BPDUs. Não é bem, porque há o tempo de cálculo e de voltar a enviar o agreement para cima. Pronto, aqui voltamos à questão que eu fiz o exemplo, não é? Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 VLANs, estão a ver? É exatamente o exemplo do que eu fiz há bocado. Estão 6 VLANs e eu só tenho 3 switches. Portanto, no limite, eu posso fazer aqui 3 árvores diferentes, pondo uma raiz em cada um deles, não é? Fico com 3 árvores diferentes. Isto seria o melhor que eu ia conseguir fazer. No entanto, se eu tiver a usar o par VLAN, como isto tem 6 VLANs, eu vou ter 6 instâncias. No entanto, elas vão ser iguais 2 a 2, não há hipótese. Ou até podem ser iguais a 6, não é? Se eu deixar a raiz a mesma para todas. Mas na melhor das hipóteses, elas vão ser iguais 2 a 2. Então aí entra o Multiple Spanning Tree Protocol. Já agora, posso-vos dar aqui também uma nota, que é, isto nas redes de campos não faz muito sentido. Okay? Nos data centers, como vamos ver, também não é um cenário que aconteça muito, porque nos data centers o que nós queríamos era ter uma única VLAN para toda a gente. Depois não dá, porque o Spanning Tree é mau, portanto nem sequer vamos resolver isso com o Spanning Tree, vamos ter que arranjar outra solução. Em campos, nunca tenho assim tantas VLANs, porque nós devemos preferir sempre que a VLAN seja o mais pequena possível e o mais isolada possível. Ou seja, vou ter muitas VLANs, aliás, no campus hoje em dia tenho muitas VLANs, porque normalmente tenho uma VLAN por cada switch de acesso. Mas não tenho VLANs com estrutura, ou seja, há muitas VLANs, mas as VLANs só têm um nó, portanto não tem spanning tree. Quando eu quero ter end-to-end VLANs, normalmente não tenho assim tantas como isso. Isto apareceu sobretudo num contexto que chama-se, que nós depois vamos falar na aula de Service Provider, que é o Metro, o MEC, que é a Ethernet, mas em Service Providers. Ok? Portanto, a partir de uma determinada altura, os links Ethernet, ou a tecnologia Ethernet baixou tanto de preço e é tão rápida que os operadores começaram a usar a Ethernet em links da zona de agregação da rede, ou seja, para fazer já a ligação não numa rede de um sítio só, de um campus, de uma empresa, de uma universidade, que é só tipicamente num ou num conjunto de edifícios ali próximos, mas, por exemplo, para ligar o tráfego das nossas casas, depois ao router que manda para a internet, o tráfego do nosso VoIP, e até para transportar, em alguns casos, o tráfego até pode servir para transportar, pelo menos na última parte, o tráfego do IPTV e essas coisas. E então aí sim vai haver muitas VLANs, até porque depois isto vai haver uma extensão, que nós vamos falar, à VLAN Tech, e eu posso ter muitas VLANs aí, porque as VLANs depois representam clientes. Por exemplo, cada cliente de casa pode ter a sua VLAN, ou então não tem, mas eu tenho 3 VLANs, uma VLAN para a voz, outra para o IPTV, outra para a internet, e depois até tenho ali numa zona todos os clientes que estão residenciais, estão todos, todo o IPTV está na mesma VLAN, todo o tráfego de internet está na mesma VLAN. Mas o que acontece aí, sim, tenho muitas VLANs, e depois tenho uma rede de acesso, que normalmente é um anel,
uma zona de agregação, que depois então liga para um core MPLS, e portanto aí é que surgiu até esta história do MST, porque é um cenário onde há mais VLANs para diferenciar os clientes e onde a diversidade do coisa não tem nunca tanta diversidade para fazer uma spanning tree por cada VLAN. Então surgiu o MST. Também, depois iremos ver, também surgiu nesse contexto outras coisas para substituir o spanning tree e na Carrier Ethernet o spanning tree já nem é muito usado. Okay? Existem outras coisas como o shortest path Ethernet, que basicamente faz uma coisa parecida com um protocolo de encaminhamento. Mas não falamos agora, porque ainda não sabemos como é que funcionam os protocolos de encaminhamento, portanto, não vale a pena entrar nisto. Mas, portanto, sempre que eu tenho mais VLANs do que a diversidade, então pode-me interessar usar MST em vez do PVRST, para poupar processamento nos equipamentos. Portanto, aqui o que é que eu iria fazer? Iria fazer agrupamentos de VLANs. Aqui, neste caso, até nem está a tirar partido, não é? Porque estou só a fazer 2 instâncias. E eu aqui até podia fazer 3 instâncias, porque podia pôr a raiz de uma instância aqui, a raiz de outra instância aqui e a raiz de outra instância aqui. Mas aqui até está mais simples, portanto eu agrupei a 11, a 21 e a 31 numa instância e depois digo que a raiz dessa instância está aqui. O que quer dizer que para estas 3 VLANs, o porto que vai ter bloqueado é este. Para as outras 3 VLANs está ao contrário, a raiz veio para aqui e é este porto que vai estar bloqueado para as instâncias 2. Eu ainda podia dividir isto, né? Podia fazer uma instância 1, 21 e deixar ali, para a 2, 12, 22 e deixar ali, mas podia ainda ter uma instância para a 31, 32 e que seria a instância 3 e podia colocar a raiz dessa instância neste switch. Ok? Aqui para a 3, o que queria dizer o quê? Este continua a estar bloqueado para 1 e este para 2 e este aqui em cima estava blocking para a 3, ok? E forwarding para as outras duas, ok? E aqui falta pôr o forwarding para a 3 nas outras todas também. Portanto, aqui passava a estar forwarding também para a 3, aqui também forwarding também para a 3, e aqui está blocking para a 3 e forwarding para as outras duas. Para a 1 e para a 2, ok? Ainda tinha diversidade para fazer isto. Eu vos vou mostrar aqui a configuração do MST, porque nós não fazemos no trabalho prático, portanto não vale a pena. Então, a implementação disto. Preferencialmente, o Rapid Spanning Tree. E, obviamente, que por isto tudo que nós tivemos a ver, evitar loops logo no desenho da topologia, ao máximo. Porque o Spanning Tree, mesmo o Rapid Spanning Tree, nunca é tão rápido, por exemplo, a mudar de caminho depois de uma falha, como vai ser um protocolo de encaminhamento. Outra coisa, muito mais difícil, já tivemos a ver, perceber às vezes para onde é que o tráfego vai. Porque depende da raiz e às vezes não é intuitivo. Ok? Enquanto no protocolo de encaminhamento eu olho para a topologia e sei que estou a ir do ponto A para o ponto B, consigo ver logo na topologia para onde é que o tráfego vai, porque vai pelo caminho mais curto. Se for uma topologia layer 2 grande, não. Porque eu preciso saber onde é que estão as raízes e andar lá a ver quais é que vão ser os root ports para conseguir perceber para onde é que passa o tráfego. Portanto, menos intuitivo. E mais difícil também de planear load balancing. Embora possamos fazer aquela coisa de pôr as raízes em sítios diferentes. Pronto, e com isto terminamos esse Spanning Tree. Configuração disto tudo para o trabalho, já vos mostrei há bocado. É basicamente ligar o Spanning Tree, o Rapid, é isto, e depois usar o comando para colocar a raiz onde nós queremos. E com isto terminamos a parte do Layer 2. Ok? Então agora o que é que nós temos? Nós temos VLANs, certo? Por exemplo, aqui temos a VLAN 1,
e a VLAN 2 têm que estar em redes IP diferentes. Neste caso aqui, isto são barras 24. E, portanto, a rede vai até aqui. Ok? E, portanto, são duas redes diferentes. Uma é a 10.1.1 e a outra é a 10.2.2. Ok? Até podia ser barra 16, que eram redes diferentes na mesma, mas pronto. Se fosse barra 16, a rede era até aqui. Uma era a 10.1, outra era a 10.2, também estavam em redes diferentes. Como é que eles vão conseguir falar um com o outro? Temos que perceber bem aquilo que vimos para trás. Por isso é que a gente bate ali muito naquela coisa que é muito básica e que vocês deviam saber desde a ST. Se eu quiser falar daqui para aqui, vou começar por fazer um ARP. Mas vou fazer um ARP para onde? O que nós vimos até agora era um ARP para o destino. Ora, um ARP aqui para o destino não vai funcionar, porque se eu enviar um ARP, okay? Se eu enviar um ARP deste PC à procura do 10.2.2.2, que não é da mesma rede, aquilo vai dentro de um FFFF, de uma frame, não é? Broadcast, mas a frame não sai daqui. Portanto, nunca vai chegar à VLAN 2. Chega aqui a todo lado, a todos os que houverem aqui, mas não chega à VLAN 2. Inclusivamente vai chegar a este switch, que também está na VLAN 1. Ok? E eventualmente vai chegar a este porto, porque este porto está aqui em 802.1Q, e portanto é uma trunk. E se esta trunk tiver a VLAN 1 e a 2, ele vai chegar aqui, mas depois não passa para a VLAN 2. Estão a perceber? Chega aqui, onde está a 1 e a 2, mas depois só vai para os portos da 1. Ok? E este PC estará nos portos da 2. Tem que haver alguém que consiga pegar numa frame que está numa VLAN, ver o pacote que está lá dentro e enfiar aquilo dentro de outra frame e mandar para os portos da VLAN 2. Alguém tem que conseguir fazer isto. Esse alguém vai ser então depois a gateway. E essa gateway, eu preciso saber também o MAC address dela. Portanto, aqui o processo vai ser não enviar este ARP não à procura do 10.2.2.2, porque isso não ia lá chegar a ninguém e ninguém ia responder. O primeiro ARP que eu vou fazer aqui vai ser à procura da gateway. E neste exemplo que estamos aqui, quem vai ser a gateway vai ser este router. Ok? Portanto, este interface aqui vai ter dois IPs. Vai ter um IP para a VLAN 1, que vai ter que ser 10.1 qualquer coisa. Imaginem que era o 10.1, 1.253. Ok? É da mesma rede do 10.1.1.2, se isto for um barra 24. E vai ter um IP, aqui também nesta interface, vai ter um IP na VLAN 2. Ok? E neste caso, o da VLAN 2 vai ter que ser um 10.2.2 qualquer coisa. Vamos pôr que é o 253 também. Ok? Portanto, aqui o ARP não vai ser para o destino final, vai ser para qual? Para aquele IP ali. Que é, aliás, desculpem, para este IP aqui. Aliás, disse bem. Não vai ser para o final, que é de outra rede. Portanto, não vai ser para o 10.2.2, que é de outra rede. Vai ser para este, que é da minha rede. Ok? Portanto, o ARP vai ser aqui para o 10.1.1.253. É o MAC address deste IP que eu quero saber. Depois de saber o MAC address deste IP, através do ARP, eu vou pôr o pacote dentro de uma frame e vou enviar, e isto vai chegar aonde? Aqui a toda a VLAN, inclusive a este porto, que também lá tem a VLAN 1, e depois aqui vai chegar a este porto também na VLAN 1. E aqui o router vai olhar e dizer, qual é o target IP? 10.1.253. Olha, este é o meu IP na VLAN 1. Então eu vou responder a este ARP. E envia um ARP reply com o MAC address desta porta. O que quer dizer que a seguir eu vou enviar o pacote cujo IP era cujo destino final era o 10.2.2. Eu vou enviá-lo não para o MAC address do 2.2.2, porque eu não o conheço, porque ele não está no mesmo domínio de broadcast que eu, mas sim para o MAC address da gateway, que é para este pacote chegar aqui à gateway. Quando o pacote chega aqui à gateway, esta gateway sabe fazer routing. Já vamos ver. Vai tirar o pacote lá de dentro e vai ver qual é o destino. Vai ver. O destino é o 10.2.2.2. E então vai ver na tabela de encaminhamento
que os routers têm uma tabela de encaminhamento, ele vai ver, eu conheço alguma rede onde caiba este IP 10.2.2.2 e ele vai conhecer, porque ele vai ter lá este IP 10.2.253/24. E, portanto, ele vai saber que tem a rede 10.2.2.0/24 ligada a ele. E está ligada a ele onde? Está ligada a ele neste interface, mas na VLAN 2. Então ele sabe fazer routing, vai tirar o pacote lá, vê, o destino é 10.2.2.2. Tabela de encaminhamento 10.2.2.2 está aqui, onde? Diretamente ligada naquele interface na VLAN 2. Então vou colocar o pacote naquele interface, ok? O que é que ele vai fazer? Antes de pôr o pacote, aliás, vai fazer um ARP naquele interface para saber qual é o MAC address do 2222 na VLAN 2. Se ainda não souber, pode já saber, pode ter isso guardado na tabela. Esse ARP já vai sair daqui na 2, vai andar aqui dentro e, portanto, este vai responder outra vez para ali e ele fica a saber qual é o MAC address deste. Então vai pegar no pacote original que vinha do 1, enfiá-lo dentro de uma frame com o MAC address que ele aprendeu agora do 2 e enfiar aquilo na VLAN 2. E aquilo vai chegar ao destino. Ok? Portanto, isto é o processo. Agora vamos ver duas maneiras de fazer. Esta primeira chama-se router on a stick, em que eu estou a usar um router para fazer este salto entre a VLAN 1 e a VLAN 2. Como é que eu faço isto? Tenho que pegar num interface do router e dividi-lo, ok? Aqui até está uma a mais, porque eu só tenho 2 VLANs. E dividi-lo em subinterfaces, um para cada VLAN. Ok? Vou dizer que ele recebe aqui tráfego 802.1Q. Vou dizer então que quando a VLAN tag for 1, é esta interface e dizer qual é o IP. Quando a VLAN tag for 2, é esta interface, qual é que é o IP. E é assim que ele sabe aquilo que eu estava a dizer, que sabe que na VLAN 1 tem este IP e na VLAN 2 tem este IP. Somos nós que configuramos lá isso. E ao saber isto, ele automaticamente vai pôr na tabela de encaminhamento, sem protocolo nenhum ainda. Portanto, nós aqui já estamos a falar de routing, mas sem protocolo de encaminhamento. Quer dizer o quê? Quer dizer que é routing entre redes que estão diretamente ligadas ao equipamento. Porque quando o equipamento conhece as duas redes, não precisa de protocolo de encaminhamento para nada. Okay? Ele sabe que aquilo está diretamente ligado a ele e sabe onde é que tem que enfiar aquilo. Portanto, aqui ele sabe que a rede 10.1/24 é para ser enfiada nesta interface e depois, como está isto configurado com o subinterface, sabe que é para pôr a VLAN tag 1. Se for uma coisa nesta rede, sabe que é para pôr aqui, mas para pôr a VLAN tag 2. Ok? Configuração disto. Tem aqui. Fazem interface de face Ethernet 0, e neste caso é o 00, acrescentam um ponto e metem 1. E depois põem o IP address com a máscara. Que é para eu saber a rede. Mesma coisa para o 2. E têm que pôr que é o encapsulation.1key. Porque senão isto não dá para fazer sequer. Não faz sentido no interface no router haver subinterfaces se aquilo não for uma coisa que é uma trunk. Okay? Se for uma interface Ethernet normal, sem trunks, não há subinterface e ele tem só um IP. Ok? Pronto. Isto é uma possível configuração. Vantagens disto. Se eu não tiver switches que suportam routing, se tiver um router, posso fazer isto com um router. Em rigor, até posso fazer isto com um PC a fazer de router, com 2 placas de rede, por exemplo. Aí nem sequer tinha subinterfaces. Uma hipótese que vocês tinham aqui, por exemplo, eu tenho isto, por exemplo, no laboratório das teses de mestrado. Nós temos lá uns servidores e temos a VLAN, que é a VLAN da rede da faculdade, e depois os outros estão ligados noutra VLAN, que é uma rede lá interna do laboratório. E aqui eu tenho, em vez do router, até tenho um PC Linux que está a fazer isto com 2 placas de rede. Neste caso não há nada desta macacada. É configurar aqui o 10, 1, no meu caso aqui é 1, portanto seria 1 a gateway, o /24, configurar aqui o 10, 2, 2, /24 e depois pode-se configurar no Linux para isto fazer routing para aqui, entre os dois. Não, até pode ser uma solução destas, ok? Desvantagens disto.
Só serve para coisas pequenas. Portanto, isto funciona com qualquer switch, portanto, porque o switch não precisa de ter layer 3. Portanto, implementação simples, tem só ali, é só configurar uma interface no router, ou usar as duas placas de rede num computador, por exemplo, e configurar aquilo no Linux. E o router, ou o que tiver a fazer de router, faz a comunicação. Desvantagens disto, há um single point of failure no router, né? Se o router vai abaixo, já não consigo. E tenho um traffic path também, que é o tráfego que passa todo neste link. Portanto, o tráfego para ir daqui para aqui tem que ir aqui no link e voltar aqui no link. Vai numa VLAN num sentido e depois volta noutra VLAN no outro sentido. Também não é grande espingarda, não é? Portanto, obriga-nos o tráfego aqui a passar duas vezes no mesmo sítio. Então, o que é que acontece? A maior parte dos switches hoje em dia suportam routing. Ok? E ainda tenho outra hipótese que é, em vez de fazer o router on a stick, que é só com um link, ter dois interfaces diferentes. Que é o exemplo que eu estava a dar do computador. Aí já não tenho o tráfego a passar no mesmo link, o tráfego vai daqui e depois vem por aqui. Portanto, aqui, por exemplo, imaginem o cenário das local VLANs. Como vocês têm no trabalho do lado direito. A VLAN só existe neste switch, esta VLAN só existe neste switch. Estes links já não vão ser tranques. Estes links aqui já não vão ser tranques. Vão ser links que nós chamamos em Layer 3. Apesar da porta ser Ethernet, é em Layer 3. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu vou ter um IP aqui e vou ter um IP aqui. E isto vai funcionar como Ethernet, mas não vai haver broadcast nenhum nem nada. Portanto, basicamente, isto vai fazer uma única vez um ARP a descobrir qual é que é o MAC address ali daquele IP e depois guarda aquilo na tabela da ARP e depois, sempre que envia qualquer coisa para aqui, envia com aquele MAC address para aquilo chegar ali e acabou. Portanto, estes links aqui não vão ser tranques neste caso. Estes seriam links. Este aqui tinha este interface tem um IP aqui e tem um IP aqui. O IP que tem aqui é este, não é? O IP que tem aqui do lado do router é este. E aqui teria um IP da mesma rede. Ok? Portanto, aqui, neste caso, estes IPs tem que ser um IP da rede 10.1.20, que é a rede da VLAN 20. Portanto, tem que ser aqui qualquer coisa, não é? Barra 24. E aqui também tem que ter um 10.1.10, qualquer coisa, barra 24. Isto seria o IP aqui deste interface e deste interface. Depois, estes PCs vão ter uma gateway que é o quê? Este IP. Estes PCs vão ter uma gateway que é este IP. O mesmo processo outra vez. Quando este quer falar com este, ele vai ver o IP de destino. Com este ou com a internet? Ou para fora daqui. Como o IP de destino não começa por 10.1.10, não começa por 10.1.10, então o que é que ele vai fazer? Vai fazer um ARP, não à procura do IP de destino, mas à procura do IP da gateway. E isto está configurado ou de maneira estática ou foi recebido por DHCP. Se vocês forem ver a vossa configuração agora do vosso PC, vocês têm um IP e têm uma gateway. E vocês, se olharem para o IP da gateway, veem que o IP da gateway é da mesma rede do IP, do vosso IP. Se tiverem em casa, há de ser um 192, 168, qualquer coisa, que é normalmente o que os nossos routers de casa dão. E, eventualmente pode variar de operador para operador. Pode haver operadores que usam 176, mas usam um desses dois. Normalmente usou 192 porque dão no máximo 255 hosts dentro de casa. E se vocês virem a gateway, é lá de ser o 253 dessa rede, que é o vosso router de casa. É o vosso AP de casa. E depois ele tem então um IP público para ligar para a rede no outro interface. Mas para dentro, para a vossa VLAN lá dentro de casa, vocês têm o vosso router que tem lá este interface e vocês têm a gateway e sempre que vocês estão a mandar tráfego para a internet, a primeira coisa que ele vai fazer quando vocês se ligam é fazer um ARP, a primeira vez é fazer um ARP à procura daquele, vai receber por DHCP, primeira coisa, vai enviar o DHCP request, vai receber o offer, depois de enviar o offer vai então enviar outra vez o request, vai receber a lease e a lease vai trazer o IP que ele vai ter e a gateway. E depois os sistemas operativos até muitas vezes logo nessa altura fazem o ARP a perguntar qual é que é o IP daquela gateway para ficar na ARP table.
Porque depois vão usar aquilo, depois aquilo tem um período, ao fim daquele período é limpo e ele volta outra vez a perguntar, com um ARP, ok? Nos switches posso fazer isto ainda de uma maneira mais simples. Há switches que suportam routing, e que é o caso dos que nós estamos a usar da Cisco, e normalmente estes, mas por exemplo nós temos uns da HP e o mecanismo é exatamente o mesmo, e normalmente eu posso definir uma coisa que é este SVI, que é um Switch Virtual Interface. Ok? E isto faz o quê? Enquanto aqui eu tenho uma interface física e esta interface tem este IP, aqui eu vou dar este IP a todos os portos daquela VLAN. Ok? Aqui isto já pode ser em Layer 2. E este IP aqui não é deste porto. Nem este IP aqui é deste porto especificamente. Estes portos nem sequer têm IP. São Ethernet normal. Ou seja, neste caso a VLAN 10 vai até aqui. E a VLAN 20 vai até aqui. Ok? Estes portos, isto pode ser uma trunk, que só passa a VLAN 20. Isto pode ser uma trunk, que só passa a VLAN 20. Ok? Eu estou a dizer uma trunk porque normalmente quando é ligar um switch a um switch a gente não põe em modo access. Em modo access pomos para ligar hosts. Mas aqui é uma trunk que só tem a VLAN 20, e aqui 10, e aqui é uma trunk que só tem a VLAN 20. Ok? Mas aqui tem que ser uma trunk. Porquê? Porque este switch precisa de receber aqui as frames com tag. Ok? Podia ser um porto de access também, porque se eu pôr um porto de access, ele também sabe que este porto pertence à VLAN 10. Ok? Porque a frame não traz tag, mas depois ele, por configuração, sabe que aquele porto pertence à VLAN 10. Ok? E então o que é que acontece? Sempre que chega qualquer coisa aqui, vindo de um porto qualquer que pertence à VLAN 10, ou porque veio num porto que é uma trunk, em que a VLAN 10 é uma das allowed VLANs, ou porque veio num link que é access e é da VLAN, e foi configurado para ser da VLAN 10. Portanto, seja este porto isto ou isto, se ele for da VLAN 10, ele vai associar este porto a esta rede e a este IP. Okay? Isto quer dizer o quê? Quando aqui este PC agora perguntar com o ARP, quando este PC enviar aqui um ARP à procura do 10.1.10.1, que é a gateway, vai sair dentro de uma frame com o FF. E isto vai sair o quê? Broadcast, entra aqui na porta de acesso da VLAN 10, vai sair por todas as portas do switch da VLAN 10, ou seja, esta também, vai chegar aqui. Ok? E este vai ver, eu recebi um ARP na VLAN 10. Deixa-me ver qual é que é o target IP, porque eu agora tenho um IP na VLAN 10, que é este. Então deixa-me ver se o target IP é o meu IP da VLAN 10. É, então eu vou responder a este ARP, com o MAC address desta porta. Ok? E a partir daqui eu vou enviar, quando quero enviar coisas para fora da minha rede, vou enviar isto para o MAC address ali daquela porta, não é? Como vai ser este o meu MAC de destino. E eu vou enviar isto vai chegar aqui, ok? Depois já vamos ver o que é que ele vai fazer com isso. Eu podia criar esta interface e não fazer routing. Eu podia criar esta interface só para isto, que eu estou a dizer aqui, que é eu ter um IP naquela VLAN. Okay? Imaginem que este ARP tinha sido feito não porque ele é a minha gateway, mas porque eu quero fazer um ping àquele endereço. Então aí ele já não está a fazer isto porque isto é a gateway. Ele aí está a fazer isto porquê? Porque o destino é da mesma rede que ele. Então se o destino é da mesma rede que ele, eu vou enviar um ARP com este target IP. E ele vai responder. E a seguir eu ia enviar um ping cujo o destino de IP era o 10.1.10.1. E aí aquele recebe aquele pacote, vai dentro de uma frame Ethernet com o MAC address que é dele, porque ele respondeu no ARP com o seu MAC address daqui. Então vai ver o que é que vem lá dentro. O que vem lá dentro é o pacote IP. Olha para o pacote IP, vê que o IP de destino é dele e ele responde. Ia ver que o protocolo era ICMP, que é o protocolo do ping, e depois ia responder com o ping reply. Ou, por exemplo, quem diz o ping diz para fazer um telnet. Ele, se tiver aqui o SSH.
se isto estiver configurado aqui para receber SSH, se tiver um servidor SSH. Ou uma linha Telnet, que os do trabalho têm. O que é que ele vai fazer? Vai fazer exatamente a mesma coisa, mesmo processo, vai descobrir o ARP, vai receber o MAC, e depois este PC iria enviar o Telnet ou o SSH para este ARP, e ele ia sacar lá dentro, ia ver que aquilo era TCP, que o Telnet é TCP, e o SSH também, ia sacar o pacote TCP, ia ver, sacar o pacote IP lá dentro, aliás, ia sacar o pacote IP primeiro, depois aqui ia sacar o pacote TCP, depois o pacote Telnet, por aí fora, e depois responderia se suportasse aquilo ou não. Portanto, eu posso criar uma coisa destas sem ser para fazer routing. Ou seja, o SVI o que faz, que nós estamos a ver até agora, é dar-me um IP naquela VLAN, àquele switch. Agora eu dei o exemplo em que esse IP é para ser a gateway. Já vamos ver como. Mas até agora o que eu quero que vocês percebam é só como é que ele vai enviar tráfego então para esse IP. Vai fazer o ARP para aquele IP, vai receber a resposta e depois vai enviar para aquele MAC address e vai chegar ali o tráfego. Ok? Mesma coisa aqui para este lado. Se eu fizer aqui este comando, que é o IP routing, aquilo vai fazer já mais uma coisa. Portanto, se eu não fizer o IP routing, quando eu faço o SVI, a única coisa que eu estou a fazer é atribuir um IP numa VLAN. Ok? Ao switch. A partir do momento em que eu faço o IP routing, eu vou estar a fazer já outra coisa, que é, vou dizer que há uma rede IP que está diretamente ligada àquele switch, que agora é router também. Uma rede, vamos dizer que esta rede está diretamente ligada através da VLAN X. Através da VLAN. Ok? Se vocês forem ver depois, na tabela de encaminhamento, vai lá aparecer, depois de fazer esta configuração, vai lá aparecer que a rede 10.1.10.0/24 is directly connected e depois diz VLAN 10. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquela rede está ligada a mim e como é que eu envio coisas para aquela rede? Através dos portos da VLAN 10, todos eles. Portanto, a primeira coisa que eu vou ter que fazer sempre que quiser enviar alguma coisa para a VLAN 10, e eu vejo isso pelo IP, que o IP é da VLAN 10, é enviar um ARP a perguntar pelo MAC address daquele IP através das portas da VLAN 10. Portanto, isto é a segunda coisa que é feita a partir do momento em que eu ponho o IP routing, configurar o SVI, já está a fazer duas coisas. Já está não só a dar-me um IP numa VLAN, como está a dizer, eu passo a ser também um router e fico a saber que tenho aquela rede diretamente ligada a mim através das portas da VLAN 10. E pronto, e só com isto eu já vou conseguir fazer routing. Porque nem sequer preciso de protocolo nenhum de encaminhamento ainda. Porque, na realidade, o que é que eu estou aqui a fazer? Se este quiser comunicar com este, vai chegar aqui na VLAN 10 uma coisa que é 10, 1, 20, qualquer coisa. Tirando o 1 que é a gateway, né? 3, por exemplo. E este vai ver o quê? Ora, isto chegou, era para mim, porque isto vem para a gateway. Era para o meu MAC address, então eu vou descascar a frame, vou sacar o pacote. Isto diz que é um pacote IP, então vou olhar para o pacote IP. Vou ver o IP de destino. O IP de destino é o meu, que é o 1021, nesta rede, não é. Okay? Então o que é que eu vou fazer? Vou enviar um ARP request com este target IP. Por onde? Por todas as portas da VLAN 20. Recebo o reply com o MAC address, pego no pacote IP que eu estava a guardar, enfio dentro da frame com esse MAC address que eu descobri com a resolução e envio pelas portas da VLAN. Já não por todas neste caso, porque quando recebi a reply já só recebi numa porta e aprendi que aquele MAC address está acessível naquela porta, né? Porque quando eu recebo o reply do destino final e fico a saber que aquele MAC address de origem, que é de onde aquilo veio, é acessível por aquele porto. E portanto, quando querem enviar agora o pacote para o destino final, já vão enviar só naquele porto, já não precisam enviar em todos da VLAN 20. Ok? Se fosse o meu, respondia logo eu ao ARP, não é?
Aliás, não respondi ao ARP. O ARP já tinha sido antes. Se fosse meu, eu descascava o pacote de frame, tirava o pacote IP lá de dentro, via que era para o meu IP e ia agora descascar o pacote IP. E ia ver se era o DP ou o TCP, até chegar ao nível de aplicação e depois tratá-lo e responder ou não. Pronto, a configuração é esta, portanto tem o comando IP routing e depois criar os SVIs é fazer o comando como vocês fazem para entrar no modo de configuração do interface, só que agora em vez de pôr em gigabit, Ethernet ou o que for, põem a VLAN que querem. Entram no modo de configuração de interface e depois usam o comando IP address com o endereço IP e tem que pôr a máscara. A máscara é fundamental. Porquê? Porque ele tem que saber a rede daquele IP. Para depois saber estas decisões todas, não é? De se é da mesma rede, se não é da mesma rede. Depois, não shutdown para ele ficar a funcionar. Ele só vai funcionar se existir a VLAN 10 criada, obviamente, se já estiver criada, e se existir pelo menos um porto naquela VLAN. Ou seja, tem que existir pelo menos ou um porto de acesso ou uma trunk onde aquela VLAN esteja. Senão vocês fazem isto e não acontece nada. Ele deixa-vos fazer, mas o SVI não fica apto, não fica a funcionar. Ok? É o que está aqui. Portanto, a VLAN tem que existir. Aqui a VLAN tem que existir. A VLAN tem que existir. Tem que estar ativa. Ok? Naquele switch, porque pode existir, mas imagina que naquele switch estão as portas todas bloqueadas. Por causa do spanning tree. Não é normal estarem todas. Está pelo menos a root port, não está. Não ter feito o no shutdown, porque senão está down administrativamente. E depois tem que existir pelo menos um porto layer 2, seja ele acesso a uma trunk, que esteja up e que esteja nesta fileira. E, obviamente, não esteja cortado pelo spanning tree. Pronto. Vocês podem pôr um porto qualquer a não entrar nesta verificação se o SVI está up ou down. No nosso caso, não tem muito interesse. Ok. Portanto, como é que então faço isto? Crio SVIs. Do que vem de Layer 2, está Layer 2 na mesma lá. Portanto, no vosso caso, vocês têm uma coisa muito parecida com esta no trabalho, não é? Com este exemplo que está aqui. Mas no vosso caso não tem este link aqui de baixo, mas pronto. E isto são Ether Channels. Mas o que é que acontece aqui? Vocês não têm, no vosso caso, não têm aqui este switch. Vocês têm as VLANs penduradas aqui. E, portanto, isto tem que ser Layer 2 até lá em cima, não é? Este link é que pode já não ser. O que é que vocês vão ter que fazer para conseguirem falar de uma VLAN para a outra? Vão ter que criar aqui SVIs. Ok? Mas eu já lá vou, depois faço o desenho, se calhar. Vão ter que criar aqui os SVIs e fazer o comando IP routing. Só isto chega. Porque ele vai ficar logo com as duas redes diretamente ligadas e vai fazer o quê? Vai fazer com que o tráfego entre aqui numa trunk, salte aqui para a VLAN dentro do switch e volte a entrar para baixo na trunk, mas na outra VLAN. Ok? Numa trunk ou na outra. Aqui neste caso, por exemplo, tenho aqui um switch antes. Portanto, obviamente estes dois têm que ser layer 2, porque este switch nem sequer tem layer 3. Eventualmente, por redundância, isto podiam ser trunks e passar as duas VLANs. Que é para quê? Que é para ambas as VLANs poderem usar aqui os 4 de cima. E, portanto, isto aqui seria uma trunk com a 10 e a 20 e aqui também uma trunk com a 10 e a 20. Mas daqui para cima já não há motivo nenhum para ser layer 2. Okay? Porque eu agora posso fazer... Poderia ser, mas eu agora fizer SVIs aqui. Estes vão ser as gateways. E, portanto, eles não vão falar mais para cima em layer 2. Ok? Ou isto é da 10 para a 20 e eles chegam aqui, passam e metem logo para baixo. Ok? Ou no limite vocês põem só uma SVI. Também podiam fazer só aqui uma SVI para a 10. Se vocês fizerem só aqui uma SVI para a 10. Se vocês fizerem aqui só uma SVI para a 10 e não fizerem para a outra,
Se fizerem só para a 10 e não fizerem para a outra... Espera aí, quero pôr aqui a caneta outra vez e isto agora ficou em zoom, não sei porquê. E agora não funciona. Não consigo fazer o zoom out. Agora te acho. Não, já está. Portanto, se vocês tiverem aqui... Se vocês tiverem aqui uma... Se fizerem só aqui o SVI para a 10 e se fizerem aqui só o SVI para a 20, o que é que acontece? Este só conhece a rede da 20 e este só conhece a rede da 10. Portanto, isto não ia funcionar como nós estamos a dizer aqui. Porquê? Porque quando recebo aqui uma coisa na 20, eu não sei enviar para a 10. Ok? Isto depois poderia resolver-se quando aprendermos os protocolos de encaminhamento, se este aqui souber dizer a este, através deste link ou através destes links, se este souber dizer a este que tem esta rede da VLAN 10. Se não disser, este só conhece a da 20, este só conhece a da 10. Portanto, até agora, com o que nós sabemos até agora, que é não ter protocolo de encaminhamento, para eles conseguirem fazer routing entre as duas redes, eles têm que conhecer as duas redes. Elas têm que estar as duas diretamente ligadas a eles. E, portanto, neste momento, eu aqui preciso de ter os SVIs para a 10 e para a 20 nos dois. Ok? No nosso trabalho não é verdade, porque eu depois vou ter um protocolo de encaminhamento para a parte de cima. E se eu tiver aqui um protocolo de encaminhamento, eu podia pôr só aqui a 10 e só aqui a 20. E este aprendia que este tinha a 20 e este aprendia que este tinha a 10 através do protocolo de encaminhamento. E o que acontecia aqui era, aliás, isto tinha que ser ao contrário. Ou não, podia ser assim, neste caso como está, o tráfego da 20 para a 10 ia fazer isto. Ia daqui até à gateway, depois ia por layer 3 por aqui, e depois entrava aqui na trunk para baixo para a layer 20, para a 10. Isto nem faz sentido pôr aqui a 20 e a 10, porque ele faz este zigue-zague todo. Mas ele tem que fazer sempre. Se fosse aqui o da 10 também tinha que fazer, fazia assim, depois ia para ali e fazia igual. Ok? Portanto, se eu puser aqui um do lado, outro do outro, o tráfego faz sempre este triângulo. Porque estes sabem chegar ali em cima, que é a gateway, com o mecanismo do ARP, porque eles têm o IP aqui nestas VLANs, mas depois, para ir para a outra rede, não a têm cá. E, portanto, o que eles iam era aprender por um protocolo de encaminhamento que quem tem esta rede é o dali, portanto, iam enviar para ali. Ok? Com as duas SVIs cá, aqui e aqui, isto é feito assim. Entra e volta para aqui. Logo. Ok? Porque este tem as duas redes, ele entra na 10 e ele sabe que agora tem que pôr nos portos da VLAN 20. Enquanto ao contrário, não, porque ele ali no contrário entra na 10, mas ele não conhece a rede 20 e, portanto, não sabe, por acaso até tem conectividade para ela, mas não sabe. E, portanto, não sabe que pode pôr o tráfego para a 20 logo na VLAN 2. Ele aí só ia saber é que o outro vizinho do outro lado é que sabe chegar à 20 e então vou enviar para ele. Dá aqui umas nuances que depois vocês têm que ir percebendo nisto. Mas eu vou voltando a insistir nisto. Depois no teste, nos testes há sempre uns cenários aqui e vocês têm que perceber como é que o tráfego vai passando para um lado e para o outro, dependendo se há um SVI, se não há, se há dois. Portanto, é por isso que é importante perceberem o mecanismo. Se perceberem o mecanismo, safam-se de qualquer cenário, sabem sempre o que é que vai acontecer. Portanto, e aqui o mecanismo importante é aquele que eu estava a dizer atrás, de perceber como é que é o ARP, se o ARP é para o destino final, se não é para o destino final, se é para a gateway, o que é que a gateway conhece, como é que ele envia, se é um multilayer switch, tenho uma rede associada aos portos da VLAN, se eu tiver os dois SVIs, eu conheço as duas redes, se só tiver um, só conheço uma rede, portanto tinha que a conhecer de outra maneira qualquer. Pronto, isto tudo para quê? Nestes switches que fazem routing e switching, pode haver links onde eu já não quero ter layer 2. Quando eu digo que não quero ter layer 2, eles têm sempre layer 2, porque aquilo tem que ter sempre o layer 2 e depois o nível físico, não é? Funciona sempre assim. Quando eu digo que não tem layer 2, é que não tem layer 2 a mais que um link. Portanto, o layer 2 aí só é importante para o transporte da frame aqui, para mais nada. Ok? E isso chama-se um interface routed num destes switches. E depois nos routers, obviamente, também vai ser. Portanto, quando é uma interface em routing, a rede só é aquele link. Ok? Eu deixei de ter uma rede que é uma VLAN inteira e passei a ter uma rede que é só este link. Isto é outra coisa que vocês não estão habituados a ter chegarem aqui.
embora vocês tenham falado em protocolos de encaminhamento em RIT 1, ou estão a falar, alguns fazem ao mesmo tempo, mas não entro nesta coisa prática aqui, não têm esta noção. Numa topologia com routers, cada link é uma rede. Portanto, vocês têm que pôr uma máscara em que este IP está na mesma rede deste IP, mas não está na mesma rede deste nem deste. Nem pode estar. Okay? Porque isso para um router não faz sentido nenhum. Um router envia tráfego entre redes diferentes. Portanto, não pode ter dois links na mesma rede. Ok? Duas portas na mesma rede só em layer 2. Numa VLAN. Ok? Num router que não faz layer 2, cada porta tem que estar na sua rede. E aqui é o que vai acontecer, ok? Portanto, isto aqui na prática, estes estão a funcionar como se fossem routers. E estes links também estão a funcionar em routing, portanto, obedecem ao mesmo princípio. Têm que ter um IP e as duas pontas têm que estar na mesma rede e não pode ser essa rede não pode ser igual a mais rede nenhuma daquele equipamento. Como é que isto se configura? Agora, vão à interface, no caso do vosso trabalho são gigabits, não são fast Ethernet, e o primeiro comando que tem que fazer é este no switch port. O que é que quer dizer no switch port? Quer dizer que isto deixa de ser um porto de layer 2. Okay? Portanto, deixa de ser de switching, passa a ser de routing. Como deixa de ser um porto de layer 2, tem que ter um IP. Okay? Então, a seguir, vou dar o IP. Com o comando IP address, o IP e a máscara. Okay? Isto aqui vai ser Ethernet na mesma. Só que, por isso é que isto tem que ser da mesma rede. Vocês depois aqui configuram isto na mesma rede. Certo? E isto vai subir. Isto nem sequer sobe se não estiver na mesma rede. Porquê que isto nem sequer sobe se não estiver na mesma rede? Porque este vai tentar enviar um AR para descobrir o MAC address daquela porta. E se não for na mesma rede, esse ARP não vai ter sucesso. Okay? Portanto, aquilo nem sequer sobe. Para depois ele vai ter aqui uma tabela de ARP pequenina para este porto, que só tem sempre uma entrada, que é sempre o MAC address daquela porta de lá, mais nada. E portanto, isto aqui dentro realmente vai dentro de uma frame Ethernet, mas nunca há broadcast depois. Aliás, se vocês não configurarem nada, vai haver broadcast, mas o broadcast é só uma ARP ao início. Depois descobrir o MAC address já está lá na tabela e ele depois, sempre que é para enfiar aqui, ele vai enfiar com o MAC address do IP do outro lado. Ok? Obviamente isto tinha que ser feito também no outro switch. E no outro switch não pode ser, obviamente, o mesmo IP. Tem que ser aqui outro IP, mas da mesma rede. Portanto, poderia ser, por exemplo, o 10.1.10.2. Esta máscara é disparatada para uma coisa destas. Porquê? Porque isto tem 255 hosts. E eu só vou usar 2. Porque esta rede só tem estes 2 pontos. Só tem 2 hosts. Portanto, tipicamente nós usamos 1/30 nestas máscaras. O que quer dizer que neste último octeto isto anda de 4 em 4. Portanto, há uma rede que é 0, depois há uma rede que é 4, depois há uma rede que é 8. Esta rede 0 tem os hosts 1 e 2. O 3 seria o broadcast. E o 4 já é outra rede. Depois este tem o 5 e o 6. Portanto, se isto fosse com uma máscara 30, por exemplo, o do lado direito seria o 10.1, 10.1. E o do lado esquerdo seria o 10.1, 10.2. E depois, se eu tivesse aqui outro link, já podia usar o 10.1, 10.4, aliás, 10.5, porque este já era da rede 4, já era de outra rede. Portanto, já podia usar o 5 aqui para esta ponta e o 6 para a ponta de lá. Portanto, vocês nos vossos routers, no trabalho, em princípio, devem usar aqui uma máscara 30 e têm que perceber isto. Portanto, um link vai ser o 1.2, o outro vai ser o 5.6, o outro a seguir vai ser o 9.10 e por aí fora. Podem fixar até aqui, estão a ver? Podem escolher estes 3 octetos a serem iguais para todos os links, porque isto aqui, com barra 30, ainda vos dá uma carrada de redes que em princípio chegam para os links todos da vossa topologia. Há outra coisa que pode acontecer agora, e no trabalho têm isto. Quando têm os bundles agora, os Ether Channels, eles podem ser em Layer 3. Portanto, o que nós fizemos na aula passada, e já fizeram e já começaram a preparar a configuração na prática, é criar uma trunk, até com o range, não é? Criar uma trunk logo em 2 portos e depois dizer que aquilo é do channel group e, portanto, ficam aquilo em layer 2. É um channel group que está configurado como trunk.
Aqui podem fazer o mesmo, mas em Layer 3. Ok? Portanto, como é que fazem aqui? Mais uma vez, podem fazer com o range. Aqui está feito nos dois, mas façam com o range. Portanto, podem fazer interface. No vosso caso é o gigabit, por exemplo. Agora vamos imaginar aqui uns quaisquer. Depois fazem o range, aliás. Interface range. Tem que fazer com o range. Fazem o range. E depois, por exemplo, imagina que é o gigabit 001, não é? Entram dentro da configuração, fazem no switch port, já ficam os dois, estão a ver? Já ficam os dois. E fazem logo o channel group, o número, mode on. Depois, não podem fazer com o range, porque ele não vai deixar dar o IP. Na Trunk podiam fazer logo tudo com o range. Aqui não, porquê? Porque enquanto aquilo não é um channel group, vocês não podem dar só um IP a mais do que uma interface. Portanto, no range não conseguem fazer este comando. Ele dá erro. O comando do IP address. Podem fazer o do no switch port. Mas não podem fazer o do IP address. Portanto, podem fazer com o range logo o no switch port e pô-los todos no mesmo port channel. Depois têm que fazer interface port channel, o que for. Podem e devem fazer isto com o range por causa daquela história deles por omissão dos switches estarem em layer 2 e com o DTP e depois aquilo dar problemas do tipo de porta que está. Dizer que não se pode pôr, como no outro pode dizer que não se pode pôr track porque aquilo tem alto, enfim. Se bem que o novo switch port acho que ele está para sempre, porque deixa sequer de ser do layer 2, portanto essa parte do dynamic auto já não interessa para nada. Depois então podem entrar aqui no interface port channel 1. E no interface port channel 1 aqui está a fazer o no switch port outra vez, podem fazer, e então aí dão o IP, que é só 1, porque aquilo é como se passasse a ser só um link, não é? Mas antes de criarem o channel group não o podem fazer, porque ele não ia deixar criar o mesmo IP em dois interfaces diferentes, e portanto não ia deixar criar, não vos ia deixar criar, fazer aquilo dentro de um comando com o range. Ok, pronto. Agora, então o que é que vocês têm que fazer? IP routing. Aqui já está o que nós vamos dar na aula a seguir, mas agora ignorem um bocado. Portanto, isto é configurar um protocolo de encaminhamento. Vou esquecer isto agora até agora. E depois já tem, aqui até já tem um sumário. Portanto, aqui, o que estamos aqui a fazer, nós neste momento vamos fazer até aqui. Ele já está a preparar aqui, esta configuração já é para ele depois trocar encaminhamento com os de cima. E eventualmente pôr sumarização. Mas este slide está aqui um bocado perdido. Posso tirar isto aqui porque nós vamos dizer isto agora a seguir quando virmos os protocolos de encaminhamento. Este é um comando engraçado que vocês podem fazer já, que é o show IP route, porque quando vocês criarem os SVIs, vai-vos aparecer isto. Estão a ver aqui? E é assim que ele vai fazer routing agora para já, e vocês no trabalho vão conseguir comunicar entre PCs das VLANs diferentes. No lado esquerdo, por acaso no lado direito, como as VLANs são locais e se fizerem tudo em layer 3 para cima, precisam logo de um protocolo de encaminhamento. Já vos digo porquê, agora quando chegarmos aqui ao fim da apresentação. Portanto, estão a ver aqui, este D quer dizer o quê? VLAN 10. O D é através do protocolo de encaminhamento que nós vamos dar, que é o EGRP. Mas aqui o que é que interessa, que nos vai aparecer no nosso caso, é este. Antes de termos protocolo de encaminhamento, só nos vão aparecer destes, que são Cs. O C é connected, estão a ver? Quer dizer que está diretamente ligado a mim. Neste caso quer dizer que neste switch só há um SVI, não há os dois. Estão a ver? Só há um SVI. Ele está a aprender as outras redes através depois de um vizinho. Ok? Que também está ligado na VLAN 10. Se eu tiver os dois SVIs, aqui ia aparecer outro C, com a outra rede, diretamente ligada na VLAN 20. E se eu tivesse isto, eu não precisava destas rotas para nada. Se for para enviar coisas da 10 para a 20, claro, não é? Se fosse para a outra rede que está aí, já não.
Porque ele ia conhecer as duas. Ia conhecer a 10.1.10 e a 10.1.20. Ambas vão estar diretamente ligadas. Ambas têm como next hop a VLAN 10 e, portanto, ele sabe que tem que enviar aqui a VLAN 10, a outra a VLAN 20, e ele sabe que tem que enviar para aquela rede, tem que enviar as coisas pelaquela VLAN. DHCP que falta. Várias hipóteses aqui. Portanto, normalmente o que acontece? Os clientes, os hosts, precisam de ter um IP. Esse IP, normalmente nós não configuramos de forma estática, usamos o DHCP. O DHCP pode ser, e que é o que nós vamos fazer no trabalho, pode ser fornecido pelos próprios switches, ok? Posso pôr um servidor DHCP nos switches a dar o IP, é o que acontece na nossa casa, que também o nosso AP, o nosso router cá de casa, é que faz DHCP para os nossos hosts cá dentro. Posso também ter um servidor externo e configurar de maneira que... O que acontece? O DHCP é um broadcast em Layer 2. Nem sequer tem destino, nem sequer tem IP destino. Portanto, vai chegar a todo o sítio da Layer 2. Neste cenário que está aqui, o servidor DNS está fora da Layer 2. Portanto, isto nunca na vida lá vai chegar. O que é que eu posso fazer? Posso configurar aqui estes equipamentos que já sabem fazer routing com um IP, que é o IP do DHCP. E então o que é que eles fazem? Quando eles recebem aqui o DHCP request, e eles recebem porque eles estão na mesma VLAN e estão no domínio de broadcast aqui do host, eles veem, espera aí, eu tenho aqui configurado um DHCP externo, então eu tenho que abrir isto, ok? E tenho que enviar para este IP diretamente, nem a ARPS nem nada. Ele sabe qual é que é o IP, tem que ter o IP acessível, tem que estar, ou tem que estar diretamente ligado a ele, tem que estar numa rede que está diretamente ligada a ele. Por exemplo, pode estar noutra VLAN diretamente ligada a ele, e aí ele faz o processo normal, olha, é para este IP, portanto vou fazer o ARP nesta VLAN à procura do MAC address deste IP. Agora já sei, então vou enviar para esta VLAN para aquele MAC address. Ok? Portanto, ele tem que ter isto diretamente ligado, ou então tem que ter aprendido por um protocolo de encaminhamento qual é que é o next hop onde tem que enviar aquilo. E, portanto, ele abre isto, envia para o outro, depois recebe, faz de proxy, né? Recebe a resposta e depois envia ele a resposta para dentro da VLAN. Ok? Portanto, isto permite ter um DHCP server que não está na mesma rede. Não é muito comum, por acaso. Normalmente, nós temos na mesma rede. Ok? Portanto, vocês podem até já ver aqui esta configuração, que é para não terem que estar, se não quiserem estar a querer configurar Mas isto é um bocado, enfim, depois têm que ter cuidado a testar, porque podem ter qualquer coisa mal em baixo e eu nem sequer estar a receber o pedido de DHCP, porque se não tiverem a configuração de Layer 2 bem feita entre os hosts e o sítio onde vão pôr o DHCP server, nem sequer têm IP, e portanto têm que ter cuidado com isso quando estão depois a fazer o teste. Mas tem aqui a outra hipótese, que é configurar isto num servidor. Tem que ser um que tenha um switch. O switch normal não tem, mas os multilayer têm. E os que nós estamos a usar no trabalho são multilayer switches. Portanto, a configuração está aqui, estão a ver? Se vocês procurarem na internet também é muito simples. Ignorem aqui este option, porque no nosso caso não vão ter este option. Porque isto é para dar IPs específicos para determinadas coisas. Neste caso é para o servidor VoIP. Nós nem sequer o servidor DNS para já vamos pôr, mas depois podem investigar como é que dão aqui. É outro option aqui. Podem pôr um servidor DNS. Isso podia ser interessante, porque vocês no CML têm aquela nuvenzinha que está lá em cima na topologia. Aquilo está mesmo a ligar à internet. E se vocês, portanto, derem um servidor DNS da internet também no vosso DHCP aos PCs, mas isso é só para se preocuparem no fim. Quando já tiverem aquilo tudo configurado e os PCs conseguirem chegar a todo lado, ou seja, também conseguirem chegar ao router lá de cima, vocês vão poder, a partir daqueles umbutos cá de baixo, ir mesmo à internet. Podem depois fazer um wget ou www.google.com e ele saca o index.html. E, portanto, vocês têm a mesma topologia a conseguir ir para fora. É a vossa topologia do laboratório. Bom, mas isto funciona como? Portanto, estes são os excluded, ou seja, este primeiro comando é para definir IPs que eu não quero dar por DHCP. E há alguns que vocês vão ter que pôr aqui. Quais?
os que vocês definirem como vossos, não é? Vocês lá no vosso trabalho têm isto. Do lado, vamos começar pelo lado, o lado esquerdo. Isto são port channels. O que é que acontece? No lado esquerdo vocês têm que ter layer 2 até cá em cima. Portanto, as gateways vão ter que ser cá em cima. Porque senão não conseguem falar aqui da 2 para aqui e para a 2. Se vocês pusessem isto em layer 3 aqui, o que é que acontece? Esta rede só podia existir aqui. Logo, nunca na vida conseguem falar com outros da mesma rede aqui. Porque nunca na vida conseguem enviar um ARP, por exemplo, para aqui. Ok? Portanto, isto obriga-vos a ter aqui layer 2 até cá em cima. Porque esta VLAN existe aqui e existe aqui. E, portanto, aqui é em cima onde vocês vão ter as gateways. Portanto, vocês vão ter que configurar SVIs aqui para a 2 e para a 3, com o que sabem agora, 2 e 3. Se tivessem um protocolo de encaminhamento, podia não ser. Podia só ser o da 2 aqui e o da 3 aqui, ou vice-versa. Mas até agora, para conseguirem, precisam de ter os dois. Okay? Que é para quê? Que é para este switch aqui conhecer as duas redes. A rede da VLAN 2 e a rede da VLAN 3. E a mesma coisa para este. Ok? E então o que é que acontece? Quando eu aqui da 2 quiser falar aqui para a 3, ele vai enviar um ARP à procura deste IP, que é a gateway, deste MAC, do MAC deste IP. Vai enviar para aqui. Este vai ver que tem a rede 3 diretamente ligada, portanto vai enviar para as portas da VLAN 3. Primeiro vai fazer o ARP, depois põe para a VLAN 3 com só já o MAC address destino. Portanto, e aqui o que é que acontece? Portanto, a gateway está aqui. Ok? Portanto, vocês vão dar aqui um IP da VLAN 2 e um IP da VLAN 3. E aqui um IP da VLAN 2 e aqui um IP da VLAN 3. E agora vão ter que pôr o servidor DHCP. O servidor DHCP podem pôr num ou no outro, porque ele consegue chegar aos dois, porque os dois estão naquela VLAN, portanto o DHCP request chega, tanto chega aqui como chega aqui. Aqui nos excluded addresses vão ter que excluir o endereço. Quando tiverem a configurar a pool da VLAN 2, vão ter que excluir este endereço e este endereço, porque estes dois endereços já existem. Portanto, não podem ser dados aos hosts. Ok? Portanto, aqui isto são dois endereços que já existem naquela rede e, portanto, não podem ser dados. Provavelmente são endereços de SVIs que já existem ali. Depois, então, entro com o DHCP pool e dou o nome. Aqui está XYZ10, mas pode ser VLAN 2. Com o comando network vão definir qual é que é a rede. Ok? Põem 0 e depois põem a máscara e põem os bits a 0 que são de host. Ok? É a mesma rede, não é um endereço. Aqui não é um endereço de um host, não é um endereço IP, é um endereço de rede. Portanto, tem que deixar a 0 os bits que não são da rede. E depois, este comando do default router é para dizer qual é que é a gateway desta rede. Ok? Reparem que o default router, como é óbvio, é um dos endereços que eu não posso dar, não é? E este endereço, no vosso caso, vocês no DHCP configuram qual endereço aqui? Um destes, que é para ser a gateway. Ok? Para ser a gateway de 2. Depois os options, que serão, por exemplo, para dar um endereço IP de um servidor DNS. Não sei qual é que é o número para esse caso, tem que se ver. A lease podem não pôr. Ele, por omissão, até tem isto, que são 8 horas. É o tempo que dura aquela lista do IP. Reparem então aqui que este IP, o ponto 1, porque é que está nos excluded? Porque é um SVI que existe aqui neste switch, estão a ver? Porque vai ser a gateway desta VLAN. Pronto. Aqui será o caso do external. Se for o external, vocês põem aqui este comando do IP helper. Este comando tem que estar dentro do SVI também. Porquê? Que é para ele saber que é para esta rede, ok? E este IP server tem que estar na mesma rede. E se não quiserem ter routing, esta porta tem que estar aqui na mesma rede, portanto tem que estar na mesma VLAN. Estão a ver? Tem que estar na mesma VLAN também. Esta também é outra hipótese. Pronto, isto é o sumário. O que é que acontece então? Precisamos de um layer 3 para falar entre VLANs. Podíamos usar um router ou não sei o quê, ou com dois interfaces, ou com aquela configuração até só com uma interface. A configuração só com uma interface tem o problema de congestionar aquele interface, porque o tráfego tem que passar num sentido e no outro. Em switches que suportam as duas coisas. Normalmente tenho esta, nos da Cisco chama-se SDI, mas nos outros também existem coisas do género. Tenho esta espécie de porto virtual que fica associado a uma VLAN
e o que está a fazer é associar um IP a toda a VLAN. E, portanto, é como se fosse um ponto de fronteira entre Layer 2 e Layer 3 naquela VLAN. Se eu configurar só o SVI, é mesmo só isto, é mesmo só um IP que eu tenho naquela VLAN. Se eu configurar o IP Routing, é uma rede que aparece ali diretamente ligada através dos portos daquela VLAN. Se eu tiver mais que um SVI, conheço mais do que uma rede destas e posso fazer routing sem protocolo de encaminhamento, porque é no mesmo switch, no mesmo equipamento, tenho as duas diretamente ligadas. DHCP pode ser configurado no switch e temos ali a configuração para não terem que estar a dar endereços à mão, não é? Estáticos ou aos PCs. Pronto, só aqui uma introdução rápida, estamos a chegar ao fim. Não vamos entrar ainda em nenhum protocolo, mas para refrescar aqui a questão do routing. Isto já vimos aqui, já é routing. Só que é routing estático. Porquê que é estático? Porque são entre redes diretamente ligadas. Ainda existe outra maneira de fazer routing estático, que é o configurar rotas estáticas. Que é eu ir ao switch que está a fazer de router, ou ao router, e tenho um comando, existe um comando até no CLI, até o comando até é IP route, em que eu posso dizer IP route, depois ponho uma rede e depois digo qual é o next hop daquela rede. Ok? Os diretamente ligados não têm grande problema, porque se ele desligar, deixa de estar diretamente ligado e ele deixa de saber que chega lá, mas atualiza não, sozinho. As rotas estáticas têm um problema grave, que é quando há uma falha, de repente a rota pode já não ser aquela. Então, normalmente nós ou estamos a fazer routing num cenário muito simples, que é o que vai acontecer agora, e nesta semana ainda no trabalho prático, em que o routing está a ser feito dentro dos switches e, portanto, não precisa ainda de encaminhamento. Ou então precisa de um protocolo para ter routing dinâmico. Okay? E este routing protocolo, o que é que faz? Define o quê? Como é que eu faço updates nas rotas? Como é que eu informo os outros elementos da rede, das redes a que eu consigo chegar? Ok? Quando é que eu tenho que fazer isso? Ok? E então, aqui vamos ter dois tipos de protocolos. Vou ter protocolos internos, que é o que quer dizer IGP, Interior Gateway Protocol, e protocolos externos, Exterior Gateway Protocols. Qual é a diferença? Um IGP é um protocolo de uma rede que é gerida pela mesma entidade. Ou seja, neste cenário que nós estamos a trabalhar agora, de uma rede de campos, ou mesmo de uma rede de um service provider, internamente, lá dentro, é a mesma entidade que gera aquilo e temos um protocolo ali para fazer encaminhamento. Depois temos os EGPs, que na prática só existe um, que é o BGP, que é de Borderway Gateway Protocol, que é um EGP, ou seja, é um Exterior Gateway Protocol, que é o quê? É para trocar informação de routing entre redes de entidades diferentes. E isto é o protocolo de encaminhamento da internet. É assim, para trocar entre service providers, por exemplo. Nos IGPs temos vários exemplos. Nós aqui vamos ver rapidamente vamos ver o EGRP e o OSPF. O EGRP é proprietário da Cisco e não é muito usado, mas é um exemplo de um protocolo Distance Vector, mais evoluído que o RIP, que também já quase ninguém usa. É também para percebermos um bocado a diferença de um Distance Vector para um Link State. Depois então damos o OSPF como Link State. E depois iremos ver o BGP, que é um protocolo diferente, chama-se um Path Vector, que tem princípios de funcionamento parecidos com o Distance Vector, mas em vez de ser uma distância que é anunciada, é um caminho. E também o BGP tem outras particularidades, nomeadamente não escolhe necessariamente o caminho mais curto. Nem tem necessariamente garantias de que não haja forwarding loops. Ok? Pronto, deixa-me só ver aqui, isto é só conversa. Exato. Portanto, nós temos aqui os distance vectors. O que é um distance vector? Um distance vector tem um vetor que diz redes que são atingíveis e depois a distância para elas, que é um custo. Normalmente está associado ao número de hops. Ok? Portanto, aqui o que acontece é que
que um nó diz ao outro é que eu consigo aceder às redes XYZ com este custo. No link state é ao contrário. E é assim que depois vai sendo construída a árvore do encaminhamento, de uma forma distribuída. No link state, isto não é assim. Eu não digo que consigo chegar à rede XYZ com custo. Não, eu digo as redes que estão diretamente ligadas a mim, só. E todos dizem isso a toda a gente. E isso permite o quê? Que todos eles conseguem construir a topologia. Porque todos eles recebem as redes que todos os nós da rede têm ligadas a ela. E então todos eles fazem a topologia e depois todos eles calculam independentemente uma árvore de caminhos mais curtos, considerando-se a eles a raiz da árvore. Ok? Este Advanced Distance Vector é um bocado uma macacada da Cisco, que é o tal EGRP, que é um Distance Vector, mas já tem aqui algumas coisas de link state, embora não envie esta informação das redes todas que cada um tem. Pronto, como é que isto se espalha na rede? Anteriormente, então tenho o SPF, o EGRP, mas também posso ter o BGP. Ok? Normalmente nos sítios mais pequenos BGP já não é muito comum. Aqui o BGP posso ter porquê? Porque este Campus Backbone pode ser, por exemplo, eu ter uma empresa grande que tem várias dependências em vários sítios e depois posso usar BGP entre esses sítios, dependendo de como é que eu depois vou ligar esses sítios, com que serviço é que eu vou ligar esses sítios. Ok? Onde depois normalmente eu tenho, é mesmo fora daqui com outras redes, aí é que é mesmo sempre o BGP. Não é? Uma vez por outra pode acontecer ter estático. Já vamos ver depois alguns exemplos disso. Né? Quando eu estou, por exemplo, a falar para si, para a internet, normalmente aí até eu tenho rotas estáticas porque eu só tenho uma ou duas hipóteses. Portanto, aí até pode ser estático. Ok? Pronto. Então, só para terminarmos, depois se alguém tiver dúvidas, pode ficar. Acho que é só isto. Só falar aqui, se calhar, outra vez um bocadinho, dar aqui mais uma dica para o trabalho, mas isso depois vemos também amanhã. Portanto, vocês aqui, o que é que podem fazer esta semana? Criar aqui SVIs para os dois, porque isto já configuraram bem. Porquê é que eu não vos disse na semana passada para configurarem este link? Porque este link pode vir a ser L3, Layer 3, ok? E quando tiverem este link Layer 3 e tiverem um protocolo de encaminhamento, já pode não ser necessário ter aqui os dois SVIs. Porque aí ele já pode aprender, através do protocolo, que a outra rede está acessível no outro. Mas vai haver uma diferença. A diferença é se o tráfego entre as VLANs faz logo isto ou se tem que ir ali. É? Ou então, se isto for Layer 2, se for Layer 2, ele aqui depende do spanning tree, e ele pode fazer assim, ele pode fazer assim. E se tiverem só um SVI, nesse caso, então ainda tem que ir lá em cima. Ainda teria que ir aos de cima. Bom, então lá. Terminamos. Quem tinha aí dúvidas do trabalho, se quiser ficar, os outros, se quiserem, podem sair. Eu tinha umas dúvidas, professor, mas acontece que a minha sandbox acabou de iniciar o shutdown e basicamente tenho que ligar uma de novo e este processo ainda demora uns 20 minutos. Por isso, se calhar, professor, vou-lhe mandar um mail para, não sei, seguir ao almoço. Mas não é nada que consigas mostrar pelo... É uma coisa que está a acontecer lá ou não é nada que possas mostrar pelo... Eu queria mostrar a minha rede, professor, e queria ver se tentar fazer a Mas o que eu estava a configuração. dizer é se não consegues pôr